Bela, você foi a pioneira, né, ao transformar o fitness online numa carreira. E depois isso se expandiu para o empreendedorismo, né? E você segue sendo muito relevante até hoje. Mas você começou lá atrás, quando nem tinha blogueira fitness, nada. O que você explica essa sua longevidade num ambiente que é tão competitivo? Julie, primeiro bom dia para você, minha querida. Muito bom estar falando com você por aqui. Sim, eu comecei lá em 2011, né? Eu falo que eu capinei mato aqui nessa internet, não tinha nada, a gente desbravou terras virgens. Eu comecei aqui nos Estados Unidos e por isso eu fui pioneira, não existia o Instagram no Brasil ainda. E comecei, foi assim, uma coisa, sabe aquelas coincidências da vida que acabam dando certo? E logo eu percebi que a rede social ia realmente alavancar e falei, vou fazer disso o meu negócio. Mas se sustentar por 14 anos, né, que foi 2011, não é fácil, mas o que me mantém de pé até hoje, Julia, eu acho que é staying real, assim, eu acho que, né, você se manter fiel aos seus valores, você ser uma pessoa correta. Eu sempre digo que aqui na internet eu nunca busquei popularidade nem fama. É claro que acontece de sermos populares e famosos de uma certa forma porque temos seguidores, mas eu nunca deixei isso afetar a minha essência, né? Então o que eu busco aqui é influenciar e não fama. Eu acho que são coisas bem diferentes, né? A pessoa que busca fama, ela topa qualquer coisa, né? A pessoa que busca se consolidar em cima de um terreno que não é sólido, ela topa qualquer coisa. E eu sempre fui muito real, assim, com a minha vida, com as minhas transformações, com o que eu acredito. Ainda que isso me custasse seguidores e contratos, eu sempre me mantive muito fiel a quem eu sou. E eu acho que isso me mantém firme porque eu não preciso fingir nada no dia a dia, né? E é muito gostoso você poder ser você e ainda assim ser uma pessoa de valor, né? Então eu fui mudando ao longo da minha vida. Eu comecei muito fitness, eu era atleta, daí eu virei mãe, me casei e as coisas foram mudando, né? E hoje eu influencio mulheres, eu acho que basicamente 35, 40 a mais, que é uma galera que envelheceu comigo, né? Assim, no bom sentido. Então eu sustento aí uma audiência muito fiel, um público muito qualificado e sou muito feliz por ter sido escolhida por essa audiência para estar aqui falando e influenciando. Bela, bom dia, muito obrigada pela entrevista. Bom Bela, eu dia, te acompanho há muito eu que tempo, agradeço. desde que era a musa do tanquinho, eu lembro muito antigamente, você começou na internet, né, nessa onda fitness. E hoje em dia, eu queria saber a sua opinião. Você acredita que as pessoas estão mais propensas a se cuidar? E você acha que isso pode ser alguma influência de remédios, como por exemplo o Mounjaro? Eu acredito sim, eu acredito que a gente está vivendo, assim, a gente vive ondas diferentes, né? A gente teve a primeira onda que eu brinco lá da internet, que foi quando eu comecei, que era o seguinte, até curioso, né? Você trazer esse título aí que eu tinha, Musa do Abdômen Trincado, Musa do Tanquinho, era isso mesmo. E eu me lembro que eu recebia muitas críticas. As pessoas escreviam, ai, que abdômen feio, que abdômen de homem. E isso vinha majoritariamente de mulheres, o que é de se espantar, né? Assim, a tal sororidade que todo mundo fala, mas ninguém pratica. E eu sofria muito na época, porque como eu era fisiculturista, atleta e tal, as pessoas me julgavam. Isso eu tô falando de 2012, 2013, mais ou menos. E aí eu sempre dizia, olha, as pessoas criticam um tanquinho até elas terem o delas, né? Dito e feito, depois veio essas canetinhas aí de emagrecer e tudo isso, esses recursos que eu não condeno, tá? Que fique claro aqui, eu não condeno. Eu só acho que existe sim uma banalização desse tipo de ferramenta, mas cada um sabe de si, a gente não tá aqui para julgar. Mas eu acredito que agora o nosso padrão seja um pouco diferente no sentido da magreza, né? Assim, na minha época era um padrão mais fitness mesmo, né? As pessoas prezavam por uma massa muscular, né? Assim, vamos fazer treino de força, ganhar um pouco de massa muscular. Hoje a magreza voltou a ser símbolo, como ali nos anos 90, né? Naquelas as top models, Claudia Schiffer e assim vai. E eu vejo que esse padrão tá voltando hoje, isso me preocupa um pouco, porque eu sempre digo para as pessoas, né? Como nutricionista, eu sei que massa muscular é essencial para um envelhecimento digno. E, infelizmente, o uso deliberado dessas ferramentas de emagrecimento está levando embora até isso, né? Esse padrão de saúde que é a massa muscular. Então, eu desejo de todo o coração que isso seja reajustado numa próxima onda, né? Que as pessoas entendam a importância, sim, de ter um peso saudável, mas de manter certos níveis de massa muscular. E só para finalizar, saiu um estudo recente, muito interessante, que correlaciona a quantidade de massa muscular, especialmente no quadríceps, né, na perna, com a longevidade. E músculo, de fato, é isso, né? Quando a gente tem massa muscular, principalmente nos membros inferiores,
você tem mais mobilidade, e massa muscular no geral significa imunidade. Então a gente envelhece com mais dignidade. Tudo rimou no final, né? Virou uma poesia fitness. Não, mas de verdade, muito legais essas dicas que você dá, essa influência que você transmite. Mas você citou haters, vou ter que pegar esse ponto, porque a gente vê uma vida. Claro que você compartilha momentos muito difíceis, e logo vamos falar do que você passou com seu marido, especialmente, mas a gente vê uma vida muito bonita, de sucesso, de saúde, e não sabe das dificuldades, muitas vezes, de quem a gente segue. Você citou haters, a saúde física está muito ligada também à saúde mental. Como que você vê esse lado, né? A gente que trabalha aqui com política está sempre ligado em notícias tão ruins, difíceis. Outro dia a gente soltou uma enquete, conversava com o chat. Como manter esperança diante desses momentos, né? Terminando agora o ano para o ano que vem. Que dicas você dá para quem quer também cuidar da saúde mental, do lado emocional, para manter esperança, garra, firmeza, mesmo com as dificuldades do dia a dia, né? Fazem parte e não vão parar. Excelente pergunta. Eu amadureci ao longo desses 14 anos, obviamente, hoje eu sou uma mulher de 40 anos. Não penso mais como eu pensava há 10, 15 anos atrás, e a gente vai aprendendo, às vezes, na marretada, né? É triste dizer isso, mas é a grande verdade, a gente vai se calejando. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, que uma boa terapia nunca é demais, né? Se você puder fazer, faça, porque a terapia, ela ajuda, ela complementa a saúde física, né? Da mesma forma que nós oferecemos alimentos para o nosso corpo, a gente também precisa oferecer alimentos para a nossa mente, sobretudo aprender a usar as ferramentas mentais, né? Eu estudei neurociência e eu me lembro muito bem de ter tido uma matéria super interessante que fala sobre essas ferramentas que já vêm acopladas aí de fábrica, mas que muitas vezes a gente não sabe usar, né? Muitas vezes nós somos comandados pelos nossos traumas passados, né? Por coisas que aconteceram ali na infância, porque de fato a infância é um terreno pelo qual nós vamos caminhar pelo resto da nossa vida. Então, se a gente não cura certas coisas ao longo da nossa vida, a gente vai viver refém disso. E uma boa terapia ajuda, inclusive, para lidar com hate. Mas uma coisa que para mim foi fundamental, agora trazendo a pergunta para o meu lado, com certeza foi a minha conversão, foi ter conhecido Jesus, foi ter conhecido a palavra de Deus e ter sido transformada por ela, porque a palavra de Deus, ela é sim a nossa única regra de fé e de prática, o nosso manual de vida, e de nada adianta a gente só ler, né? A gente precisa aprender a aplicar aquilo dia após dia para que a gente coloque Romanos 8 em prática, né? Para sermos moldados e transformados numa nova mentalidade, né? Ou seja, a mentalidade de Cristo. E quando eu falo desses sofrimentos, né? Eu me posicionei politicamente também em 2022, foi um período muito difícil, fui muito perseguida e até hoje sou de uma certa forma, né, por conta disso, por conta de posicionamento, o qual todos nós temos direito de ter, creio eu, né, num país que deveria ser um país democrático e com liberdade de expressão, mas eu fui muito perseguida, fui muito cancelada e foi difícil para mim lidar. Eu acho que foi uma das fases mais difíceis da minha vida depois da doença do meu marido, né, que ele teve lá em 2018. E para mim, assim, um dia eu orando, pedi a Deus para ele me dar forças e me veio à mente um versículo que eu amo de Paulo, que diz: quando estou fraco é que estou forte, porque a tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é isso, né? Eu acho que Deus nos dá essas oportunidades para nós nos enfraquecermos a fim de que a graça, a força dele resplandeça através de nós. É aí que a gente conhece de fato a força de Deus, né? Quando nós estamos fracos. E ele também diz lá no Antigo Testamento: diga ao fraco que eu sou forte. Ou seja, fala pro fraco que ele é fraco mesmo, mas eu sou forte. Então andar com Jesus, meninas, para mim é assim o melhor antídoto contra hate, contra cancelamento, contra tristeza. E só para complementar, né, alimentação saudável, atividade física também faz muito bem para a mente. Que linda essa mensagem, né, que você passou hoje, logo na véspera do Natal, né? Bela, você tem filhas mulheres, né? E como que você educa elas? Porque a gente vive num mundo com tanta doença mental, tanto agressividade online, fora dela. Como que você educa suas filhas a terem essa sua autoestima, né? E essa sua fé para poder lidar com o mundo moderno? Perfeito, Julie. Obrigada por essa oportunidade, essa pergunta. Eu acho muito importante nós falarmos sobre filhos. Eu quero trazer um exemplo recente que aconteceu anteontem, né? Eu vindo para os Estados Unidos, a gente estava ali na classe econômica, né? Os 4 juntos, assim, na poltrona, eu, meu marido e as 2, e na nossa frente tinha uma família e com filhos pequenos, e tava, assim, um alvoroço dentro do avião, confusão mesmo, assim, sabe a coisa sem limite? E eu fiquei
olhando aquilo, fiquei pensando, falei, Deus, será que eu sou rígida demais com as minhas filhas ou será que as pessoas são permissivas demais? E eu fiquei refletindo sobre aquilo, né? E olhei para trás na minha própria criação. Eu tive uma criação bem a moda antiga, né? Aquela coisa, menino fez bagunça, vai ficar de castigo. Não tinha aquela coisa do, sabe assim, daquela coisa chata de, não pode mais isso, não pode mais pôr o menino de castigo, não pode mais chamar atenção, não pode isso, não pode aquilo. E, cara, todo mundo que eu vejo, assim, que eu convivo, da minha geração, né? Os meus irmãos, as pessoas, meus amigos, todos deram muito certo passando por limites. Eu agradeço a minha mãe por isso. Ela me deu muitos limites, ela me deu educação, ela me deu, me ajudou a construir o caráter que eu tenho, sempre me dizendo, olha, a vida não é fácil, né? Assim, né? Você não vai ter tudo na mão e por isso eu fui correr atrás desde cedo. E eu tento ser essa pessoa para as minhas filhas, ainda que a minha realidade hoje seja diferente lá de trás, né? Ou seja, a realidade das crianças não é a mesma da minha de quando eu tinha a idade delas. É, em tese, um pouco mais fácil, né? Elas têm mais acesso, enfim, mas eu não facilito para elas, porque eu creio que para você construir um ser humano forte, você precisa permitir que ele seja fraco, você precisa permitir que ele seja vulnerável, que ele reconheça, né, que na vida a gente vai tomar, assim, umas rasteiras, né, e a gente precisa se levantar. Então, eu tenho o meu modo de criar, né, eu falo que a vara da disciplina na Bíblia nem sempre é a vara literal, né, de você bater com a vara, mas de você... A vara, ela significa o limite mesmo, né, de você impor ali certas regras para mostrar para aquele ser humano que a vida requer que você se fortaleça, que você amadureça, que você não seja simplesmente uma criança mimada, militante e chata, como a gente tem visto por aí. Então eu sou essa mãe um pouco mais rígida, mas também muito parceira das minhas filhas e que ensina para elas, sobretudo, que Deus vem em primeiro lugar e que se a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas e tudo se encaixa, porque conclusivamente, né, se amar a Deus é o maior mandamento, tudo que nós fizermos decorrente deste mandamento vai ser bom, porque amar a Deus nos leva a fazer coisas boas, né? Então eu tento ensinar as minhas filhas, na medida do possível. Eu sou imperfeita, né? Não sou, claro que todos nós somos pecadores, mas eu tento, dentro das minhas limitações, ser aí esse maior exemplo para elas. Essa é a Bela Falcone, parabéns, você é incrível, viu? Lindas mensagens, bacanas palavras, valeu muito a pena essa entrevista hoje. Um beijo grande, Feliz Natal, boa virada de ano, sucesso e saúde em 2026. Obrigada pela participação aqui. Queridas. Um beijo. Beijo grande. Aí, a Julie também mandando beijinho lá do Rio, Paula Camacho Julie. Aqui também. Beijo, adoro, amiga, beijos. Beijo, Paula, com Deus. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.